Há muito tempo atrás, em uma terra distante, vivia um homem chamado Isaac. Ele era casado com Rebeca. Juntos, esperavam por um filho, mas Rebeca não conseguia engravidar. Eles oraram a Deus e Deus ouviu suas orações. Certo dia, Rebeca sentiu algo diferente em sua barriga. Ela estava grávida. E não apenas com um bebê, mas com dois. Ela sentia os bebês se movendo e se chutando. Deus disse a ela que cada bebê se tornaria uma nação, e que o mais novo seria mais forte que o mais velho. Finalmente, chegou o dia do nascimento. O primeiro bebê a nascer era vermelho e peludo. Eles o chamaram de Esaú. Logo depois, nasceu outro menino, agarrando o calcanhar de Esaú. Por causa disso, eles o chamaram de Jacó, que significa enganador ou aquele que agarra o calcanhar. Os irmãos cresceram juntos. Esaú amava caçar e ficar ao ar livre, enquanto Jacó preferia ficar em casa. Um dia, depois de uma longa caçada, Esaú voltou para casa faminto. Ele viu Jacó cozinhando uma sopa e pediu um pouco. Jacó, sempre esperto, disse que daria a sopa se Esaú lhe desse os direitos da primogenitura. Esaú, pensando apenas em sua fome, aceitou o trato, e assim, por um simples prato de sopa, Esaú trocou algo muito valioso, mostrando como às vezes a escolha que fazemos pode ter grandes consequências. Além disso, quando Esaú tinha 40 anos, ele se casou com duas mulheres hititas pagãs, que desagradou muito Rebeca e Isaac. Conforme o tempo passava, Isaac estava ficando muito velho e seus olhos estavam fracos, não conseguindo enxergar bem. Ele chamou seu filho Esaú, que era um caçador excelente, e disse: Meu querido filho, por favor, vá caçar algo para eu comer. Depois vou te dar minha bênção especial. Rebeca, que estava perto, ouviu tudo. Ela se lembrou de uma promessa de Deus, que o filho mais novo, Jacó, seria o abençoado. Assim, ela rapidamente chamou Jacó e lhe contou tudo sobre o plano que tinha em mente. Eles iriam preparar uma comida saborosa para Isaac, e Jacó iria se apresentar como Esaú para receber a bênção. Rebeca cozinhou a comida favorita de Isaac, enquanto Jacó colocava as roupas de Esaú. Para que ele parecesse ainda mais com Esaú, Rebeca cobriu as mãos e o pescoço de Jacó com pelos de animais, o tornando peludo como Esaú. Jacó, um pouco nervoso, foi até o seu pai com a comida. Isaac, confuso pela voz de Jacó, mas convencido pelo toque das mãos peludas. Ele comeu e depois abençoou Jacó, pensando que ele era Esaú. Depois de Jacó ter recebido a bênção principal, Esaú retornou de sua caça. Ele também preparou uma deliciosa refeição para seu pai, Isaac, e o levou até ele, esperando ser abençoado. Quando Isaac percebeu o que tinha acontecido, ficou profundamente abalado e disse a Esaú que já havia dado a bênção a Jacó. Esaú ficou devastado e chorou amargamente, implorando ao seu pai por alguma bênção. Vendo o desespero de seu filho, Isaac o abençoou, dizendo que ele viveria longe das ricas terras e que serviria a Jacó por um bom tempo, mas que chegaria um dia que ele se libertaria e romperia o jugo de Jacó. Esaú, embora tivesse recebido uma bênção, estava repleto de amargura e raiva contra Jacó. Ele começou a alimentar pensamentos de vingança. Rebeca, percebendo o perigo para Jacó, o aconselhou a fugir para a casa de seu tio Labão, em Padã-Arã, por algum tempo. Antes de Jacó partir, Isaac o abençoou novamente e também lhe deu conselhos sobre onde encontrar uma esposa, lhe dizendo para não se casar com as mulheres cananeias. Depois que Jacó recebeu a bênção e partiu, Esaú escolheu se casar com Malaate, uma filha de Ismael, que era filho de Abraão. Após partir de sua casa, Jacó iniciou uma longa jornada. Uma noite, enquanto viajava, ele parou em um lugar chamado Luz para descansar. Não tinha um travesseiro para ele apoiar a cabeça, então usou uma pedra. Era um lugar comum, mas aquela noite, algo surpreendente aconteceu. Ele viu uma escada enorme que ia da terra até o céu. Anjos subiam e desciam por ela, movendo-se entre o céu e a terra. No topo da escada estava Deus, e ele falou diretamente com Jacó. Deus lembrou Jacó das promessas feitas a seu avô Abraão e a seu pai, Isaac. Deus disse a Jacó que a terra onde ele estava deitado seria dele e de seus descendentes. E mais, Deus prometeu que seus descendentes seriam tantos quanto o pó da terra e se espalhariam por todas as direções.
Deus ainda garantiu que estaria com Jacó, o protegeria por onde quer que fosse e o traria de volta àquela terra. Ele prometeu que não deixaria Jacó até que todas aquelas promessas se cumprissem. Quando Jacó acordou, ele estava maravilhado. Ele pensou: de fato, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele estava tão tocado por esse encontro divino que pegou a pedra que usou como travesseiro e a colocou de pé, derramando óleo sobre ela, a transformando em um pilar para marcar aquele local sagrado. Ele chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Jacó fez uma promessa naquele dia. Ele disse que se Deus estivesse com ele, o protegesse em sua jornada, lhe desse comida para comer e roupas para vestir e o trouxesse de volta em segurança para a casa de seu pai, então o Senhor seria o seu Deus. E aquela pedra que ele tinha colocado como pilar seria a casa de Deus. Além disso, ele prometeu dar a Deus uma 10ª parte de tudo o que Deus lhe desse. E assim, com o coração cheio de esperança e com certeza da presença e proteção de Deus, Jacó continuou sua jornada. Jacó estava indo à terra de seus parentes no leste. Durante seu trajeto, ele chegou a um poço, onde os pastores estavam reunidos com seus rebanhos. Ele perguntou se eles conheciam Labão, seu tio, e para sua alegria, eles apontaram para a filha de Labão, Raquel, que estava chegando com as ovelhas de seu pai. Ao ver Raquel, Jacó rolou a pedra do poço, deu água ao rebanho de Raquel em um gesto de afeição e a beijou. Ele contou a Raquel que era parente dela, filho de Rebeca. Ela correu para contar as novidades a seu pai Labão. Labão, ao ouvir sobre Jacó, correu ao seu encontro, o abraçou e o levou para sua casa. Jacó contou a Labão sobre sua história e por que estava ali. Labão o acolheu calorosamente, dizendo: você é meu próprio sangue. Depois de ficar um mês com Labão, este lhe perguntou sobre seu salário, já que Jacó estava trabalhando para ele. Jacó havia se apaixonado por Raquel e propôs trabalhar para Labão por 7 anos, em troca de se casar com ela. Labão aceitou. Os anos se passaram e o amor de Jacó por Raquel só cresceu. Para ele, os 7 anos parecia apenas alguns dias. No entanto, quando finalmente chegou o dia do casamento, Labão enganou Jacó. Em vez de Raquel, ele deu a Jacó sua filha mais velha, Lia, como esposa. Labão justificou-se dizendo que não era de costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Jacó ficou desapontado e triste com o engano, mas Labão fez uma nova proposta. Jacó poderia se casar com Raquel se concordasse em trabalhar por mais 7 anos. Jacó trabalhou outros 7 anos por Raquel. Ele havia sido enganado por Labão, mas mesmo assim, seu amor e dedicação a Raquel nunca diminuíram. E assim, ele acabou se casando com ambas, Lia e Raquel, formando uma família na terra de seu tio Labão. A família de Jacó começou a crescer de uma forma que ninguém esperava. O Senhor viu que Lia, a esposa mais velha de Jacó, não era tão amada quanto a sua irmã Raquel, e ele abençoou Lia, permitindo que ela tivesse filhos. Lia ficou muito feliz quando teve seu primeiro filho, e o chamou de Ruben, dizendo: o Senhor viu minha tristeza, agora meu marido me amará. Ela teve mais 3 filhos, Simeão, Levi e Judá. Raquel, por outro lado, sentia uma tristeza profunda por não conseguir ter filhos. Ela clamava ao Senhor e também sentia ciúmes de sua irmã. Um dia, desesperada, disse a Jacó: dá-me filhos ou morrerei. Mas Jacó ficou chateado com Raquel, lembrando-a de que era Deus quem abria e fechava a madre. Então Raquel teve uma ideia. Ela deu sua serva Bila a Jacó, esperando que Bila tivesse filhos em seu lugar. E assim aconteceu. Bila teve 2 filhos, Dan e Naphtali. Lia, não querendo ficar para trás, também deu sua serva Zilpa a Jacó. Zilpa também teve 2 filhos, Gade e Aser. Depois de Zilpa ter seus filhos, Lia mais uma vez concebeu e deu à luz a um 5º filho, e chamou seu filho de Issacar. Logo depois, Lia teve outro filho, e ela nomeou esse filho de Zebulão. Depois de algum tempo, Deus lembrou-se de Raquel e ouviu suas orações. Ela finalmente teve um filho, um menino a quem chamou de José, dizendo: Deus tirou a minha vergonha. Ela desejava ter muito outro filho, e acabou dizendo: que o Senhor me acrescente outro filho.
Após o nascimento de José, Jacó decidiu que era hora de voltar para sua terra natal. Ele pediu a Labão para liberá-lo e permitir que ele retornasse com sua família. Mas Labão, percebendo o quanto havia sido abençoado por causa de Jacó, tentou convencê-lo a ficar. Jacó fez uma proposta. Ele cuidaria dos rebanhos de Labão e, em troca, ficaria apenas com as ovelhas listradas, malhadas e escuras, e os cabritos manchados e malhados. Parecia um acordo injusto, já que esses tipos de animais eram raros. Mas Jacó tinha um plano. Ele usou ramos de álamo, amendoeira e plátano, e o descascou de maneira que ficassem listrados e manchados. Ele colocou os ramos nos bebedouros, de modo que quando os animais mais fortes fossem beber água e se acasalarem, olhasse para os ramos e desse à luz filhotes listrados, manchados e malhados. De alguma forma, esse método inusitado funcionou, e com o tempo, Jacó construiu seu próprio rebanho robusto, enquanto os de Labão se tornaram mais fracos. A riqueza de Jacó cresceu enormemente, ganhando não apenas rebanhos, mas também servos, camelos e jumentos. Enquanto Jacó vivia e trabalhava para Labão, ele notou que os olhares do tio e de seus filhos não eram mais tão amigáveis. Os murmúrios estavam aumentando. Jacó, o estrangeiro, estava se tornando rico às custas de Labão. No entanto, a verdade era que Deus estava abençoando Jacó, assim como havia prometido. Em meio a essas tensões, Deus veio a Jacó em um sonho. Ele instruiu a Jacó a retornar à terra de seus antepassados. No sonho, Deus também revelou a Jacó como ele havia intervido nas questões do rebanho para que Jacó prosperasse. Apesar das contínuas tentativas de Labão de enganá-lo, Labão havia mudado o salário de Jacó 10 vezes, sempre tentando tirar vantagem. No entanto, Deus, em sua justiça e misericórdia, estava ao lado de Jacó. Jacó, percebendo a necessidade de partir, reuniu suas esposas, Lia e Raquel, e compartilhou tudo o que havia ocorrido e as instruções que recebeu de Deus. As duas, também se sentindo injustiçadas pelo próprio pai, concordaram em partir com Jacó. Em segredo, Jacó reuniu sua família e seus bens, e começou a sua jornada de volta à sua terra natal. Contudo, antes de partirem, Raquel, talvez por uma ligação sentimental ou outra razão, roubou alguns dos ídolos de seu pai. Labão, ao descobrir a partida repentina de Jacó, saiu em perseguição e os alcançou 7 dias depois. Deus, no entanto, advertiu Labão em um sonho para que ele não causasse mal a Jacó. Quando Labão confrontou Jacó, ele questionou sobre os ídolos roubados. Jacó, sem saber do ato de Raquel, desafiou Labão a encontrar os ídolos, declarando que quem quer que os tivesse roubado deveria morrer. Labão procurou, mas não encontrou, porque Raquel os escondeu. Jacó então expressou toda a sua frustração, mencionando as vezes que Labão havia abaixado seu salário e as injustiças que sofreu. Apesar das tensões, ambos perceberam a necessidade de firmar um pacto de paz. Eles ergueram uma coluna de pedra como testemunho de seu acordo. Jacó não tomaria outras esposas além das filhas de Labão, e nenhum deles faria mal ao outro. Ao amanhecer, Labão beijou seus netos e filhas, os abençoando, e retornou sua terra, enquanto Jacó continuava sua jornada, guiada pela proteção divina. A viagem de Jacó estava prestes a ter um início extraordinário. Ele ergueu os olhos e viu algo incrível: anjos de Deus. Eles estavam indo e vindo, como se estivesse protegendo o caminho de Jacó. Maravilhado com a visão, Jacó chamou aquele lugar de Manaim, que significa 2 campos, pois parecia que um exército celestial estava acampando ali com ele. Mesmo com a proteção dos anjos, o coração de Jacó estava cheio de preocupação, pois sabia que logo encontraria seu irmão Esaú. Ele enviou mensageiros à frente, esperando fazer as pazes com Esaú, mas o retorno dos mensageiros deixou Jacó ainda mais apreensivo. Esaú estava vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó então traçou um plano para proteger sua família. Ele dividiu todos, esposas, filhos e rebanhos, em 2 grupos, esperando que, se Esaú atacasse um deles, o outro pudesse escapar. Ele então se voltou para Deus em oração. Com humildade, Jacó relembrou as promessas que Deus fizera a ele e pediu proteção contra a possível ira de Esaú. Ele reconheceu que todas as bênçãos e bondade que recebeu era graças à generosidade de Deus.
Para tentar apaziguar com seu irmão, Jacó enviou presentes à frente: rebanhos de cabras, ovelhas, camelos, vacas e jumentos, todos entregues aos cuidados de seus servos. Naquela noite, Jacó ficou sozinho, e foi aí que algo surpreendente aconteceu. Um homem celestial misterioso apareceu e começou a lutar com Jacó. Eles lutaram intensamente, e o homem, ao perceber que não conseguia vencer Jacó, tocou em sua coxa, a deslocando. Com o primeiro raio do sol surgindo, o homem disse: Deixe-me ir. Mas Jacó, determinado, respondeu: Não te deixarei ir, a menos que me abençoes. Jacó foi abençoado e teve seu nome mudado para Israel, marcando uma nova fase em sua vida. Após a luta, Israel chamou aquele lugar de Peniel, reconhecendo que tinha visto Deus face a face. A identidade exata do homem celestial misterioso com quem Jacó lutou não é explicitamente revelada na Bíblia. No entanto, Jacó compreendeu que aquele ser era uma manifestação de Deus. Um fato curioso é que no contexto cultural do Antigo Oriente Médio, a prática de colocar a mão sobre a coxa de outra pessoa era comum durante o juramento ou um trato, e tinha um significado profundo. E durante a luta, a coxa de Jacó foi deslocada, e ao ser questionado sobre seu nome, Jacó respondeu honestamente. Ao homem misterioso ter deslocado a coxa de Jacó, Jacó possivelmente lembrou do dia que roubou a bênção de seu irmão, se passando por Esaú. No entanto, após reconhecer seu nome e identidade, Deus mudou seu nome para Israel, que significa luta com Deus, marcando uma transformação em sua identidade e destino. E com uma nova identidade e uma bênção renovada, ele estava pronto para se encontrar com Esaú, confiando no amor e na proteção de Deus. Havia um ar de ansiedade pairando sobre Jacó, pois o dia do reencontro com seu irmão Esaú estava próximo. Com a aproximação de Esaú e seus 400 homens, Jacó organizou sua família, colocando as servas e seus filhos na frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel e José por último. O coração de Jacó batia forte, enquanto ele avançava em direção a Esaú. Então, em um gesto inesperado, ele se prostrou 7 vezes no chão, antes de chegar a seu irmão. Mas em vez de hostilidade esperada, Esaú correu ao encontro de Jacó, o beijou e ambos choraram. Era o encontro de dois irmãos que, apesar das desavenças passadas, ainda compartilhavam um amor fraterno. Jacó, querendo mostrar sua vontade e arrependimento, ofereceu a Esaú um presente generoso: rebanhos de cabras, ovelhas, camelos, bois e jumentos. Mas Esaú, com coração amolecido, recusou, dizendo que já tinha o suficiente. Jacó insistiu e Esaú finalmente aceitou. Os irmãos conversaram e decidiram seguir caminhos separados por enquanto, com Esaú retornando a Seir e Jacó a Sucote. Em Sucote, Jacó construiu uma casa para sua família e fez abrigos para seus animais. Mais tarde, Jacó viajou para a cidade de Siquém, na terra de Canaã, onde comprou um pedaço de terra e ergueu um altar para Deus, a quem chamou de Deus, Deus de Israel, em homenagem ao novo nome que Deus lhe deu. E assim, após anos de conflitos e separação, os caminhos de Jacó e Esaú finalmente encontraram paz. E Jacó, agora chamado Israel, se estabeleceu na terra prometida a seus antepassados, pronto para começar um novo capítulo em sua vida com Deus ao seu lado. Um dia, Diná, a filha de Jacó com Lia, decidiu visitar as mulheres da cidade. No entanto, durante sua visita, Siquém, o filho do líder da cidade, que também se chamava Siquém, viu Diná e se apaixonou por ela. Infelizmente, ele agiu de forma impulsiva e a levou à força, cometendo um erro grave contra ela. Após o ocorrido, Siquém não conseguiu esconder seus sentimentos e expressou seu profundo amor por Diná, pedindo a seu pai que a conseguisse para ele como esposa. Logo, Hamor, pai de Siquém, foi até Jacó para discutir o casamento. Quando os irmãos de Diná souberam o que havia acontecido, ficaram furiosos. Hamor tentou acalmar os ânimos, propondo não apenas o casamento de Siquém com Diná, mas também sugerindo casamentos entre seu povo e os israelitas, a fim de formarem um só povo. Siquém, desesperado para se casar com Diná, até prometeu pagar qualquer dote que lhe fosse pedido. Os filhos de Jacó, fingindo concordar com a proposta, disseram que só aceitariam se todos os homens heveus se circuncidassem. Siquém e Hamor concordaram e convenceram os homens
homens da cidade a fazer o mesmo. No entanto, enquanto os homens da cidade se recuperavam da circuncisão e estavam mais vulneráveis, Simeão e Levi, dois dos irmãos de Diná, atacaram a cidade de Siquém com espadas, matando todos os homens, incluindo Siquém e Hamor. Eles resgataram Diná e a levaram consigo mulheres, crianças e bens. Ao retornarem, Jacó repreendeu seus filhos, preocupado com as consequências de suas ações e temendo retaliações dos povos vizinhos. Mas os irmãos, firmes em sua decisão, responderam: Acaso deveria ele tratar nossa irmã como uma prostituta? E assim, a família de Jacó viveu um dos momentos mais conturbados de sua história. Numa bela manhã, Deus apareceu novamente a Jacó. Ele deu uma missão: Vá para Betel e estabeleça-se lá. Faça um altar para honrar o Deus que apareceu a você quando estava fugindo de seu irmão Esaú. Jacó, sabendo da importância desse chamado, pediu à sua família que se livrasse de todos os ídolos estrangeiros, se purificassem e trocassem suas roupas. Ele sabia que precisava estar em perfeita sintonia com Deus. Ao chegarem a Betel, Jacó construiu um altar e o chamou de El Betel, pois foi ali que Deus se revelou a ele quando estava fugindo de Esaú. Deus apareceu mais uma vez a Jacó, o abençoou e reafirmou que seu nome não era mais Jacó, mas Israel. Ele também reiterou a promessa feita a Abraão e a seu pai Isaque, de que seus descendentes seriam numerosos e se tornariam uma grande nação. Em meio a tantas bênçãos, a família de Israel também enfrentou momentos difíceis. Enquanto viajava para Efrata, Raquel, a esposa amada de Israel, entrou em um trabalho de parto. Ela deu à luz a um menino, mas as complicações do parto foram demais para ela. Antes de partir, Raquel nomeou seu filho de Benoni, que significa filho da minha tristeza. Mas Israel, talvez para não lembrar da tristeza daquele momento, chamou o menino de Benjamim, que significa filho da mão direita. E infelizmente, Raquel faleceu após o parto e foi enterrada no caminho para Efrata. Em Gênesis 31:19, Raquel tinha roubado os ídolos de seu pai. Jacó, sem saber o que Raquel fez, proclamou: Com quem quer que encontres os teus deuses, essa pessoa não viverá. Mesmo que a maldição de Jacó não tenha causado diretamente a morte de Raquel, essa interpretação pode servir como uma reflexão sobre o poder das palavras e a importância de proferir palavras com cuidado e consideração. Israel continuou sua jornada e acampou além da torre de Éder. Durante sua estadia, seu filho mais velho, Ruben, cometeu um grande erro, deitando com a concubina de seu pai, trazendo tristeza ao coração de Israel. Finalmente, Israel retornou à casa de seu pai, Isaque, em Hebrom. Lá ele teve a oportunidade de se reunir com seu pai antes de sua morte. Isaque viveu 180 anos e foi sepultado pelos seus filhos, Esaú e Israel. Após os eventos tumultuados em suas vidas, os caminhos de Jacó e Esaú começaram a se separar ainda mais. Esaú se estabeleceu na região montanhosa de Seir. Ele tinha muitos filhos e netos, que se tornaram líderes de suas próprias tribos e clãs. Com o tempo, os descendentes de Esaú formaram o poderoso reino de Edom, que se localizava ao sul de Canaã. Jacó se estabeleceu em Hebrom, a terra de seu pai Isaque. Lá ele viveu com seus 12 filhos. Jacó sempre teve um carinho especial por José, seu filho com Raquel. Ele até presenteou José com uma túnica multicolorida. Para conseguir tecidos coloridos naquela época, era muito difícil. Então, ao Jacó dar essa túnica para José, era algo muito importante. No entanto, essa túnica se tornou uma fonte de ciúmes e ressentimento entre os seus irmãos. O fato de José ter sonhos proféticos, no quais seus irmãos se inclinavam perante ele, só aumentava a tensão. Enquanto os irmãos estavam cuidando dos rebanhos em Siquém, Jacó enviou José para verificar como eles estavam. Vendo a oportunidade, os irmãos tramaram contra José. Inicialmente planejaram matá-lo, mas Ruben, o irmão mais velho, interveio, sugerindo que o jogassem em um poço, com a intenção secreta de resgatá-lo mais tarde. No entanto, antes que Ruben pudesse agir, os irmãos viram uma caravana de mercadores ismaelitas e decidiram vender José como escravo. Os irmãos então mancharam a túnica de José com o sangue de
de cabra e mostraram a Jacó, o levando a acreditar que seu filho amado havia sido morto por um animal selvagem. Jacó ficou inconsolável e muito triste. No Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial de Faraó. Mesmo enfrentando adversidades, José prosperou e ganhou confiança de seu mestre. Com o tempo, Faraó nomeou José como governador do Egito, para preparar o país para os anos de fome vindouros. Quando a fome atingiu, afetou não apenas o Egito, mas também Canaã. Jacó, ouvindo que havia alimento no Egito, enviou seus filhos para comprar grãos. Eles não reconheceram José, mas ele os reconheceu. Após testá-los em várias ocasiões e se assegurar de seu arrependimento, José se revelou a eles em um emocionante reencontro. Jacó, ao ouvir que José estava vivo, foi com sua família para o Egito. O reencontro entre pai e filho foi comovente. Em seus últimos dias, Jacó foi abençoado com a oportunidade de conhecer seus netos, Efraim e Manassés, filhos de José. José levou seus 2 filhos para receberem a bênção de seu avô. Jacó, já idoso e com a visão debilitada, fez algo que surpreendeu José. Ele cruzou seus braços, colocando sua mão direita sobre a cabeça do mais jovem, Efraim, e sua mão esquerda sobre Manassés, o primogênito. José tentou corrigir a posição das mãos de seu pai, mas Jacó insistiu, profetizando que Efraim se tornaria um povo maior e mais forte do que Manassés, apesar de ser o mais novo. José permaneceu ao lado de seu pai durante seus últimos momentos. Jacó, sentindo que seu tempo estava próximo, chamou todos os seus filhos e os abençoou, dando a cada uma palavra de seu futuro. Ele fez um pedido especial a eles, que não o sepultassem no Egito, mas na terra de seus antepassados, na caverna de Mequipela em Canaã, onde Abraão e Sara, Isaque e Rebeca estavam enterrados, e onde ele havia sepultado Lia. Quando Jacó faleceu, todo o Egito lamentou sua morte. José e seus irmãos cumpriram o desejo de seu pai e o levaram para ser sepultado em Canaã. Eu espero que você tenha gostado dessa incrível jornada através da vida de Jacó e Esaú. As histórias da Bíblia têm tanto a nos ensinar sobre o perdão, amor, sacrifício e fé. Se você não quer perder nenhuma das nossas histórias, clique no botão inscrever-se agora mesmo e saiba que um dos nossos próximos vídeos será sobre a emocionante e inspiradora história de José, contada com o mesmo detalhamento e carinho com que exploramos a vida de Jacó. Você não vai querer perder. Então se inscreva e compartilhe com seus amigos e familiares. E continue conosco nessa maravilhosa viagem pelas páginas da Bíblia. Eu vou ficando por aqui, fique com Deus.